Pessoal, parece que o jogo virou, hein? No vídeo de hoje eu vou falar para vocês a respeito do lançamento da Honda, que é a nova PCX, e fazer, como já é de costume para quem acompanha o canal, um comparativo, obviamente que teórico, entre as duas motos, mostrando aí as especificações, o lado positivo e o negativo de cada uma. Vamos lá, depois da vinheta. Fala pessoal, e aí, como é que vocês estão? Eduardo do canal Mototrend. Hoje é dia de falar para vocês a respeito da PCX e do comparativo dela com a sua concorrente aí, NMAX. Bom, galera, parece que o jogo virou, né? A Honda aí, acredito que tenha acordado para o mundo, porque é uma empresa que vive deitada, né, achando que o mercado é todo dela, que realmente é no que se refere às baixas cilindradas, CG, etc., e que há bastante tempo vem aí ignorando o mercado, por exemplo, de scooter, né? Enquanto a Yamaha vem trazendo aí algumas novidades para o mercado. Goste você ou não de uma ou de outra, essa é a realidade. Bom, até que essa semana, depois de diversos rumores a respeito do motor 160 da Honda, que já existe há um bom tempo lá fora, eles resolveram anunciar a PCX 160 cilindradas. Eu já tive uma PCX, né, uma PCX 2019, e eu gostava muito da moto, não tenho nada a reclamar dela, com exceção dos freios, que ela tinha freio, não tinha ABS na época, porque a minha não era DLX, mas ela cumpria muito bem o papel dela, que era o meu deslocamento dentro da cidade, de casa para o trabalho. Então era uma moto muito boa. E a NMAX, né, sempre foi a queridinha aí desse público, porque era uma scooter com um motor mais forte e que tinha ABS nas duas rodas, né? Enquanto que a PCX, na sua versão mais cara, ela trazia ABS somente na roda da frente. Bom, e sem mais delongas, vamos falar um pouquinho a respeito dessas duas scooters, para que você aí que está em dúvida, né, se decida. Eu acho que no final você vai se surpreender. Bom, eu não falo muito sobre o que muitos falam por aí. Vou dar exemplo para vocês. A nova PCX mudou o chassi completamente renovado. Galera, isso aí é conversa para boi dormir de montadora, tá? Sabe por quê? Porque ninguém está preocupado em saber realmente se o chassi mudou, ou ninguém sabe de verdade se esse chassi mudou. É mais ou menos quando a Apple lança o Apple 10, 12, 13, 14, e eles falam, o chip desse ano é X% mais rápido que o chip do ano passado. Quem de verdade sabe se é mais rápido ou não? Se todo mundo usa em grande parte para fazer as mesmas coisas, redes sociais, WhatsApp, blá blá blá, entendeu? Então, a gente tem que aprender a filtrar o que é conversinha para realmente aquilo que muda e aquilo que vai interferir no produto. Começando a falar da diferença entre as duas, vou falar para vocês um pouquinho de motor. Bom, o motor da PCX é um motor de 157 cilindradas. E o da NMAX é um motor de 155 cilindradas, ou seja, nós estamos falando aí basicamente da mesma especificação no que se refere a motor. Daí algo em torno de 1,2% de diferença, então na minha concepção é a mesma coisa, eu acho que você não tem que se preocupar muito com isso. Segundo ponto, potência. A potência da PCX nova é de 16 cavalos a 8.500 giros, enquanto na NMAX são 15,4 a 8.000 giros. Então, como nós temos uma diferença aí, né, de rotação, então ela tem 16 cavalos a 8.500, enquanto 15,4 a 8.000, eu diria para vocês, potência é basicamente a mesma coisa, não acredito que nós teremos uma diferença muito grande na especificação técnica do produto, tá? Onde a coisa começa a mudar um pouquinho, quando nós falamos do peso, aí sim. Nós temos aí na PCX, vamos falar agora de torque, tá? Depois a gente fala do peso. Torque, 1,5K GF contra 1,4 da NMAX, ou seja, nós estamos falando aí de torque, uma diferença de 6
6,6% a mais na PCX. Então, quando você fala 1,5 para 1,4, pode ser pouco, mas nesse caso são 6,6% a mais de torque. O quanto isso vai influenciar no dia a dia é um pouco difícil saber, porque também tem a questão do peso de cada um, né? Então até aqui elas estão bastante parecidas, elas estão muito emparelhadas. E aí vem a questão do peso, como eu falei. Então a PCX pesa 126 quilos contra 131 quilos da NMAX. Nós estamos falando aqui de 6 quilos, tá? Então 6 quilos de diferença, ou seja, ela é 3,8% mais leve. No dia a dia é aquele negócio, 6 quilos pode fazer diferença? Sim, pode fazer. Desde que seja com a mesma pessoa, carregando a mesma coisa, isso pode dar sim alguma melhora na questão da performance. E aí sim vem a questão do peso-potência. Enquanto na PCX, um cavalo precisa carregar 7,88 quilos, né, mais ou menos essa relação, no caso da NMAX são 8,5 kg, ou seja, o peso-potência da PCX é 7,3% melhor do que na NMAX, tá? Então ela é 7,3% melhor no que se refere ao peso-potência. Bom, falando agora um pouquinho da suspensão dianteira e traseira. Na PCX nós temos 100 mm de curso na frente e 100 atrás, enquanto que na NMAX nós temos 100 na frente e 86 atrás. O que isso quer dizer? Que eu tenho mais curso de suspensão na PCX do que na NMAX. É melhor do que a da NMAX? Não dá para saber. Tudo aí entram outras coisas, a questão do ângulo da suspensão, o tipo do amortecedor. Então isso você vai acabar descobrindo na prática. Quando você olha para a PCX antiga que eu tive, a suspensão era terrível. Na NMAX diziam que era melhor, porém vários donos de NMAX reclamavam da suspensão. Então, forma de saber isso é realmente andando, mas na teoria da PCX é melhor do que da NMAX no que se refere à parte traseira, que tem um curso 14 milímetros maior. Parece pouco, mas ajuda muito, tá bom? Roda dianteira e traseira. PCX 14 na dianteira e 13 na traseira, enquanto a NMAX 13 e 13, ou seja, ter uma roda maior acaba sendo melhor, né? Se bem que em muitos casos tem a questão da altura do pneu, mas eu prefiro ter uma moto com uma roda um pouco maior na frente. Então, ponto aí para a PCX também, que eu acho que isso faz com que seja melhor do que uma NMAX. Daí para frente entram os acessórios e algumas coisas importantes, outras de perfumaria, como por exemplo, idling stop, né, conhecido como start stop. As duas motos têm. Chave de presença você encontra nas duas motos também. Lembrando que eu estou comparando o topo de linha da PCX com a NMAX, tá bom, pessoal? Então, chave de presença você encontra nas duas. E aí é que as coisas começam a mudar. ABS. Na PCX, continua do jeito que era antigamente. ABS na roda da frente e freio comum na roda de trás. Enquanto na NMAX, nós temos ABS nas duas rodas. Qual é melhor? Óbvio, é melhor ter ABS nas duas rodas porque é uma questão de segurança. Eu tive PCX e a minha não tinha nada de ABS. Eu, particularmente, nunca passei nenhum aperto com relação a isso, mas quando você precisa é bom que você tenha, tá bom? Então, nesse ponto a NMAX ainda ela é superior, tá bom? E aí uma novidade do segmento, controle de tração. A PCX traz controle de tração, coisa que a NMAX não tem. Então veja só que interessante, eu não tenho ABS nas duas e eu tenho ABS nas duas. Eu tenho controle de tração e eu não tenho controle de tração. Por que ele pode ser importante? Por exemplo, numa curva em que você tem uma pista de repente ou molhada ou com um pouco de terra, com areia, as rodas elas se compensam, né, e evitam que você escorregue, por exemplo. Então, isso ajuda nesses casos. Então, a PCX vem com isso e a NMAX não tem.
Entrada USB e 12 volts. A PCX agora vem com a entrada USB, enquanto a NMAX tem a entrada de 12 volts. Qual é melhor? E aí começa. Na minha opinião, eu prefiro ter uma entrada 12 volts do que um USB. Por que isso? Porque hoje você tem adaptadores de 12 volts que eles ficam bem rentes à entrada. E esses adaptadores, você consegue adaptadores rápidos, inclusive USB-C. Então você consegue adaptadores rápidos com uma ou com duas entradas, ou com USB-C mais USB comum. Então eu prefiro ter 12 volts do que ter USB, ao contrário do que muita gente diz, não, é melhor ter USB. Esqueçam, na minha opinião, não faz muito sentido, porque eu posso comprar um carregador rápido e colocar 2 aparelhos, tá bom? Chave de presença. As duas motos têm chave de presença. Na PCX eles trazem um alarme, coisa que na NMAX eu desconheço que tenha. E por fim o tanque. Enquanto na PCX eu tenho 8 litros de gasolina, de tanque máximo de gasolina, então 8 litros, na NMAX eu tenho 7.1. Aí você pensa assim, 7.1 para 8 dá 900 ml, não é tanta coisa. Pensem que para uma moto que faz, no caso da PCX atual ou da NMAX, em média 40 por litro, nós estamos falando de quase 40 quilômetros a mais de autonomia. Então é importante, nós estamos falando aí de 11% a mais de tanque, tá? Então realmente isso é importante e faz diferença. E aí, fazendo um resumo para vocês, né? Eu separei aqui quais são as vantagens de ter uma PCX e as vantagens de ter uma NMAX. Tá aqui, eu vou mostrar para vocês. PCX, quais são as vantagens? Primeiro, controle de tração. Segundo, capacidade do tanque. Curso da suspensão traseira. Relação peso-potência. Tamanho da roda dianteira e o preço, tá? NMAX, qual é a vantagem de ter uma NMAX ABS nas duas rodas? E falando para vocês agora de preço, eu peguei os preços no site das duas montadoras, lembrando que os preços que estão nos sites hoje, de todas as motos e carros, eu costumo dizer que é preço de idiota, ou seja, eles colocam uma coisa que realmente não existe, mas ele acaba sendo uma referência. PCX 17.400, enquanto na NMAX 19.690. Pessoal, aqui é um ponto importante. Preço de site, a PCX é quase 12% mais barata do que uma NMAX. Então, olhando para tudo isso, eu não acho que é tão difícil escolher qual é a melhor para você, né? Então, eu vou falar, por exemplo, no meu caso, se eu tivesse que escolher entre as duas hoje, provavelmente eu pegaria uma PCX. Eu já tive uma e eu acho que essas melhorias realmente colocam ela em outro patamar. Pô, mas você fica sem o ABS na roda traseira. Ok, mas eu acredito que dá para usar tranquilamente sem o ABS na roda traseira e ganhar esses outros benefícios com 12% de diferença no preço e um ponto que eu não falei que é bastante pessoal, o design. Gente, eu achei a PCX muito bonita. Honestamente, quando você compara as duas, quando você olha para as duas, realmente a PCX, para mim, ela me agrada muito mais. Eu gostei muito dessa frente dela, gostei muito da lateral, do lugar onde você coloca o pé, do desenho da lanterna traseira, enfim, ela me agrada. Então eu acredito que, para mim, quando você olha para o conjunto, a PCX acaba fazendo mais sentido, né? Com relação ao preço, vale saber se realmente na ponta ela será mais barata do que a NMAX, porque se ela for, acredito que a Honda tenha dado aqui um tiro certo. E infelizmente, se a Honda tivesse colocado o ABS na roda
traseira, aí na minha opinião seria o fim da NMAX, porque com esse design, com todos esses atributos, essas vantagens sobre o concorrente, e mais o ABS, não haveria dúvida de que as pessoas, com preço menor, né, acredito eu, não haveria dúvida que as pessoas iriam migrar para PCX e não comprassem mais NMAX. Beleza? Diz aí o que você achou, coloca nos comentários aí que eu costumo responder 95% do pessoal. E é isso, quero ouvir tua opinião, beleza? Queria agradecer a todo mundo que segue o canal, estamos chegando aí a quase 1000 inscritos. Quem me conhece sabe que eu não tenho rabo preso com ninguém, com nenhuma montadora, que eu não fico atrás de ganhar vantagem, ter eventos, enfim. Então eu acabo falando realmente, eu falo a real, né? Porque tem muita gente que, tenta dar uma sabonetada para fazer aquilo que a montadora está pedindo. Então eu não tenho essa questão, não tenho esse problema, e eu acabo falando sempre aquilo que eu acho, sem me preocupar se eu preciso passar um pano ou ser sabonete com uma ou outra empresa. Beleza, pessoal? Bom, agradeço demais aí a audiência de vocês. Se puderem curtir, eu agradeço, e recomendar o canal também. Beleza? Valeu, pessoal, forte abraço aí e até a próxima.